Você vai ouvir agora uma série de estudos proféticos que irão edificar profundamente a sua vida. Encontro com a Bíblia. Série de estudos proféticos. Pastor Abraão de Almeida, um dos maiores especialistas em profecia bíblica, mostra de forma clara e precisa todo o programa de Deus concernente aos últimos dias. O que é o arrebatamento da igreja? O que é a grande tribulação? O que é o milênio? Como interpretar corretamente as profecias? Podemos confiar na palavra profética? Estas e outras perguntas são respondidas com base na palavra de Deus. Ouvir esta obra é compreender a urgência do programa de Deus em relação a Israel, a igreja e aos gentios. Volume 12. O milênio. O juízo final. O perfeito estado eterno. O almejado reino vindouro. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6. A palavra milênio, registrada 6 vezes no capítulo 20 de Apocalipse, significa 1000 anos e corresponde ao tempo do reinado de Cristo aqui na terra. Embora alguns procurem negar esse ensino bíblico, ele tem raízes profundas na palavra de Deus, como veremos a seguir na análise das dispensações e das alianças. Várias teorias negadoras do milênio podem ser refutadas com apenas o versículo que introduz este tema. A primeira teoria eliminada por este texto é a de que os 1000 anos serão para os anjos e não para os redimidos. Onde provar nas Escrituras uma ressurreição de anjos? Mesmo que o termo aqui usado como ressurreição fosse entendido como regeneração, ele não poderia ser aplicado a anjos, pois a Bíblia não faz nenhuma referência à regeneração de anjos. Portanto, os que reinarão com Cristo serão os crentes, os santos, os que forem ressuscitados na primeira ressurreição e os que forem transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. A segunda teoria refutada é a que coloca o milênio no passado, na Idade Média, por exemplo, quando o papado reinou com grande poderio. Ao afirmar que os santos reinarão com Cristo durante 1000 anos, a Bíblia ensina que tais santos possuirão corpos glorificados, pois é impossível na presente dispensação que alguém possa viver 1000 anos. E se o texto bíblico refere-se a pessoas com corpos glorificados, o tempo desse reinado só poderá ser depois da primeira ressurreição. Torna-se evidente também que o milênio não terá lugar antes do retorno de Cristo. Está escrito que somente receberemos a coroa de glória quando aparecer nosso sumo pastor, 1 Pedro 5, versículo 4. E ninguém recebe coroa depois de reinar, mas sim para reinar. A terceira teoria não apoiada pela Bíblia é a que considera o milênio como um fato presente, com Jesus assentado e reinando no seu trono de glória. As Escrituras ensinam claramente que Jesus está hoje assentado à destra do Pai, aguardando o momento de sua volta. Ele se assentará no trono de Davi somente depois que seus inimigos forem colocados por estrado de seus pés. Finalmente, a quarta teoria é refutada pelo texto de Apocalipse 20, versículo 6, ensina que o milênio será no céu e não na terra. A palavra de Deus é clara. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, versículo 10. Àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 2, versículo 26. Na profecia dos reinos mundiais, a pedra que se soltou da montanha, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de sorte que esta foi esmigalhada. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Daniel 2, versículo 35. O milênio terá fim,
mas os novos céus e a nova terra jamais acabarão e durarão por toda a eternidade. Eventos precursores do milênio. 3 grandes eventos, entre outros, hão de preceder o estabelecimento do reino milenial na terra: o arrebatamento da igreja, a restauração de Israel e o julgamento das nações. O primeiro desses importantes acontecimentos, ou seja, a glorificação da igreja, ocorrerá 7 anos antes do retorno de Cristo em glória. Esses 7 anos correspondem à última semana de Daniel, durante a qual se manifestarão as 2 bestas do Apocalipse em todo o seu poderio, levando o mundo a profundo caos que culminará na batalha do Armagedon. Enquanto estas coisas estiverem acontecendo aqui na terra, os crentes passarão pelo tribunal de Cristo para receberem a sua recompensa e participarão das bodas do Cordeiro, a grande festa do casamento de Jesus com a igreja triunfante. A plena restauração do povo de Israel ocorrerá no auge da sua aflição, quando tudo parecer perdido diante de inimigos humanamente invencíveis. As pressões mundiais contra os judeus, cada vez mais fortes, se encarregarão de unir esse povo, não apenas em torno de suas milenares tradições, mas principalmente em torno das misericórdias divinas e das promessas de Deus relativas à Terra Santa. Israel, que desde o arrebatamento da igreja será o alvo das atenções e bênçãos divinas, compreenderá as razões de seu regresso à Palestina e se converterá como nação ao Senhor. Essa conversão, porque passará ao povo judeu, terá início entre as nações, em lugares remotos, Zacarias 10, 8 a 10, e se consumará na Palestina, quando Jesus descer sobre o Monte das Oliveiras com poder e grande glória. Como a pedra que sem auxílio de mão se desprende da rocha e atinge as estátuas nos pés e a destrói totalmente, Daniel 2, 34, 35 e 45, assim Jesus desfará pelo assopro da sua boca as 2 bestas e todos os reinos deste mundo, inaugurando então um reino que será estabelecido para sempre, versículo 44. O terceiro grande evento pré-milenial será o julgamento das nações. Jesus assentar-se-á no seu trono de glória, no vale de Josafá, tendo todas as nações diante dele reunidas. Ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Joel 3, 12 a 14, Mateus 24, 30 e 31. Jesus, como rei, será o juiz. É interessante notar que diversos eventos de transição hão de ocorrer até que o reino milenial de Cristo seja estabelecido. Esta ideia está presente na profecia dos reinos mundiais de Daniel, em que a pedra, que representa Cristo, antes de encher toda a terra, se tornou primeiramente em uma grande montanha, Daniel 2:35. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 31 a 34 e 41. Esse julgamento será no próprio vale de Josafá, ou Armagedon, como profetizou Joel, capítulo 3, versículos 12 a 14. Despertem, nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão.
A base do julgamento será o tratamento dado individualmente aos judeus durante o período de tribulação, como o próprio Jesus afirma em Mateus 25:40. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. As pessoas correrão grande risco em abrigar e proteger os judeus ameaçados de extermínio pela primeira besta e pelo anticristo, como aliás já ocorreu em escala bem menor por ocasião da tentativa dos nazistas de eliminar os israelitas. Os sofrimentos da família Ten Boom por haver ajudado alguns judeus, como narra o livro O Refúgio Secreto, é bom exemplo. O princípio bíblico de Gênesis 12:3 continua em vigor. Deus promete abençoar os que abençoam os descendentes de Abraão e promete amaldiçoar os que os amaldiçoam. Os povos julgados. O julgamento das nações determinará quem entrará ou não no reinado de Cristo. A Bíblia afirma que todas as nações estarão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, Mateus 25:32. Jesus continua falando da bem-aventurança dos que estiverem à sua direita, pois possuirão por herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E depois fala da desgraça dos que estiverem à sua esquerda, pois irão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 41. O julgamento do povo israelita, chamado por Jesus de meus menores irmãos, já terá ocorrido no período de tribulação, quando se cumprirá essa ameaça divina. Trarei vocês dentre as nações e os ajuntarei dentre as terras para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa e braço forte, com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações e ali, face a face, os julgarei. Palavra do soberano, o Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara e os trarei para o vínculo da aliança. Ezequiel capítulo 20, versículos 34 a 37. É evidente que essas nações ali estarão representadas por seus ministros e exércitos, mas graças aos atuais e futuros progressos das comunicações eletrônicas via satélite, todos, embora em suas casas e nas mais distantes regiões do globo, se sentirão como diante dele. As nações serão julgadas coletivamente pela maneira como trataram o povo de Israel. A base desse julgamento está em Gênesis 12:3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. A dispensação do reino. A Bíblia fala de 7 dispensações, das quais 5 já passaram. Inocência, o homem inocente colocado no ambiente ideal, sujeito a uma prova simples, Gênesis 1:28. Consciência, com a queda, o homem passou a possuir um conhecimento pessoal e experimental do bem e do mal, assumindo, então, a responsabilidade de fazer o bem e ficando sujeito às consequências da prática do mal, Gênesis 3:23. O governo humano, com o fracasso do homem durante a segunda dispensação e depois do juízo do dilúvio, Deus faz um pacto com Noé, instituindo o governo do homem, Gênesis 8:21. Promessa. Esta dispensação, Gênesis 12:1, de caráter puramente israelita, estende-se de Gênesis 12:1 até Êxodo 19:8, quando então se inicia a dispensação seguinte, a da lei, que durou do Sinai ao Calvário. A sexta dispensação, denominada da graça de Deus, João 1:17, é o tempo presente quando a bondade de Deus se manifesta em favor de todos os homens através de Cristo, Tito capítulo 3, versículos 4 e 5. A graça se expressa constantemente em contraste com a lei. Enquanto esta bendiz o que é bom,
aquela salva o que é mau. Êxodo 19:5, Efésios 2:1-9. Enquanto a lei ordena ao homem que obtenha a bênção como uma recompensa, a graça é uma dádiva divina estendida gratuitamente ao pecador. Deuteronômio 28:1-6, Efésios 2, versículo 8. Finalmente, a sétima e última dispensação é a do reino de Cristo aqui na terra, Efésios 1:10, conforme foi solenemente pactuado com Davi. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre e o seu trono durará como o sol. Será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Salmos 89, versículos 35-37. Nesse glorioso reinado de Cristo terá terminado definitivamente o tempo da opressão e do governo humano. No seu reinado milenial, o Messias se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. Isaías 11, versículos 3 e 4. O milênio, como a última época divinamente ordenada para a aprovação humana aqui na terra, terminará em juízo. Pela última vez o homem estará sendo posto à prova, sob condições as mais favoráveis possível. O tempo de duro trabalho termina em descanso e galardão. O sofrimento dá lugar à glória. A cegueira espiritual e o castigo terminam em restauração e conversão. Os tempos dos gentios terminam com a destruição da imagem do estabelecimento do reino dos céus. A servidão da criação termina na sua libertação e na manifestação dos filhos de Deus. A aliança do reino de Cristo. O milênio será também o cumprimento da aliança que Deus fez com Davi, de que não faltaria herdeiro deste no trono de Israel. A Bíblia fala de 8 pactos ou alianças. A aliança edênica regulou a vida humana em seu estado de inocência, Gênesis 1, 26-28. A aliança adâmica contém as normas de vida para o homem caído e promete a vinda do Redentor, Gênesis 3, 14-19. A aliança noélica estabelece com Noé o princípio do governo humano, Gênesis 9, 1. A aliança abraâmica estabelece a nação israelita e confirma a promessa adâmica de redenção, Gênesis 15, 18. A aliança mosaica condena todos os homens como pecadores, Êxodo 19, 25. A aliança palestínica garante a restauração e a conversão final de Israel, Deuteronômio 28, 30. A sétima aliança foi feita com Davi e estabelece a perpetuidade da família e do reino de Davi. Cristo, o filho de Davi, é o rei que reinará sobre Israel e sobre todos os povos durante o milênio. Zacarias 12, versículo 8, Atos 15, versículos 14-17. A oitava aliança, também chamada Nova Aliança, Jeremias 31, versículo 31, Hebreus 8, versículos 8 e 12, está baseada no sacrifício de Cristo e garante a bênção eterna a todo aquele que crê. 1 Coríntios 11, 25. Esta aliança é o cumprimento daquele pacto feito com Abraão, conforme Gálatas 3, 13-19. É uma aliança incondicional e de caráter final e irrevogável. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3, 36. Convém salientar que a pessoa de Cristo é proeminente em todas essas alianças. Na aliança edênica, ele é o último Adão, 1 Coríntios 15, 45-47, que assume o lugar de supremacia sobre todas as coisas perdidas pelo nosso primeiro pai. Na segunda aliança, ele é a semente da mulher, que cumpre as condições de trabalho e obediência impostas ao homem. Na terceira aliança, é ele o maior dentre os descendentes de Sem, Gênesis 9:1 e Colossenses 2:9.
Na quarta, ele é a semente de Abraão, obediente até a morte e o objeto das promessas divinas. Na quinta, a aliança, ele viveu sem pecado debaixo da aliança mosaica e levou sobre si mesmo a maldição da lei. Gálatas 3, 10 a 13. Na sexta, ele viveu obedientemente como um judeu na Palestina, debaixo da aliança cujas promessas de bênçãos se cumprirão no futuro. Deuteronômio 28, 1 a 30. Na sétima aliança, Jesus é o rebento e renovo do tronco de Jessé, o herdeiro e o rei. Na oitava e última aliança, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. O milênio e o descanso humano. O milênio virá quando o homem completar sua missão aqui na terra, dada por Deus após a criação. Frutificai, multiplicai-vos e enchei toda a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 28. Esta tarefa, entregue ao homem há 6.000 anos pelo Criador, já está quase concluída. O homem multiplicou-se e encheu a terra. Nos dias de Jesus, a população mundial era de aproximadamente 250 milhões. Foram então necessários 1.600 anos para chegar a 500 milhões. 80 anos mais tarde, em 1930, a população do mundo havia dobrado. Menos de 50 anos depois, éramos já 4 bilhões e seremos 8 bilhões daqui a menos de 20 anos, se Jesus não vier antes. O homem literalmente multiplicou-se e encheu a terra. As outras tarefas, o homem só conseguiu realizá-las recentemente como resultado do extraordinário desenvolvimento tecnológico. Desde a Primeira Guerra Mundial, multiplicaram-se os submarinos a sondarem as profundezas dos oceanos. Em 1958, pela primeira vez, uma exploração submarina foi realizada no Polo Norte pelos submarinos Skate e Nautilus dos Estados Unidos. Menos de um ano depois, o Skate, sob comando de James Calvert, emergiu no mesmo Polo Norte pela primeira vez. Desde então, o domínio do homem em todos os mares do globo tem sido cada vez mais acentuado. O mesmo se pode dizer da aviação, nascida em 1906 com 14 bis do brasileiro Alberto Santos Dumont. Somente os aviões comerciais transportaram em 1981, em todo o mundo, cerca de 10 milhões de passageiros e 150 mil toneladas de carga. Depois vieram os foguetes, responsáveis pelo lançamento ao espaço de milhares de satélites artificiais e pelo pouso vitorioso do homem na Lua. Hoje, os cientistas exploram os demais planetas do Sistema Solar e continuam aperfeiçoando seus instrumentos para sujeitar o espaço exterior, cumprindo assim a determinação divina. Se um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, o homem já está encerrando na semana divina seu último dia de trabalho, devendo então entrar no milênio de descanso. A Bíblia fala tanto de uma semana de descanso para o homem como para a terra. Cada 7º ano a terra deveria descansar em Israel. Levítico 25, versículo 4. Da mesma forma, depois de 6 milênios de sujeição, o 7º será de regeneração. Eis as palavras de Jesus. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. No milênio, a terra será restaurada. Em Atos 3, 21, lemos as palavras de Pedro acerca da necessidade de Jesus permanecer no céu até que chegue o tempo de Deus restaurar todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas.
Esta restauração começará com o estabelecimento do milênio. Hoje, os ecologistas estão assustados com o instinto predatório do ser humano. As lavouras, a atmosfera e os rios estão poluídos. As florestas estão aos poucos desaparecendo e dezenas ou centenas de animais estão sendo extintos. Por isso o milênio será um freio ao ímpeto destruidor do homem e o começo da regeneração. Jesus virá, segundo Apocalipse 11:18, no tempo de destruir os que destroem a terra. Embora não nos seja possível conhecer plenamente as profundas transformações na natureza, podemos prever um incremento da fertilidade da terra, Isaías 55:13, com grandes áreas até agora desabitadas, tornando-se centros de grande beleza, Isaías 35:1-7, restauração milagrosa dos animais que terão seus instintos modificados. Diz a Bíblia: o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, versículos 6-9. A palavra de Deus prevê ainda uma vida longa e muitas transformações nos astros em sua relação com a terra. Isaías 65, versículos 20-23 e capítulo 30, versículo 26. Em conclusão, resumimos que com a vinda de Cristo em todo o seu esplendor, a maldição que pesa sobre a criação de Deus e a vem destruindo será totalmente removida. A perseguição a Israel e as suas aflições cessarão, e as promessas feitas a Abraão serão fielmente cumpridas. Ao instável governo do homem e ao seu inevitável fracasso, seguir-se-á o governo firme daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Também a confusão que hoje reina na igreja professa e a sua infidelidade clamam pela vinda de um libertador que não tardará. Ora, vem, Senhor Jesus. Aleluia. O juízo final. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. João 12, versículo 48. As profecias bíblicas mencionam um dia de juízo final para todos os que morreram perdidos. Esse dia de juízo, que ocorrerá no final do milênio, atingirá a todos os que ressuscitarem na última ressurreição. Daniel anteviu esse dia. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Daniel 7, versículos 9-10. Davi e Salomão também falaram desse dia de juízo. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Salmos 9, versículos 7 e 8. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Eclesiastes 11, versículo 9. Em o Novo Testamento, Jesus afirmou que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para uma cidade que porventura não receba os pregadores do Evangelho. Mateus 10, 15. Jesus será o juiz.
É claro que somente Deus, que conhece tudo infinitamente, está à altura de exercer o juízo nesta última e grande assembleia. Ele conhece os segredos mais íntimos e os motivos mais bem escondidos de cada pessoa. O próprio branco que caracteriza esse trono de juízo, como viu Daniel e João, significa que o juiz julgará baseado em sua justiça, pureza e santidade. Todavia, o Deus que vai exercer o juízo não será o Pai, mas o Filho. Jesus disse que o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. João 5, 22 a 27. Princípios e propósitos do juízo. A palavra de Deus indica que a norma pela qual as pessoas serão julgadas será a medida de verdade revelada a cada um. Os que nunca ouviram o Evangelho serão julgados de acordo com a lei da natureza que Deus deu a cada pessoa primitivamente, a fim de dirigir-lhe a conduta. Percebe-se que certa porção dessa lei divina tem sido preservada entre os povos, em parte por meio de tradições e em parte pela razão. Embora em certos casos os vestígios dessa lei pareçam estar obliterados e em outros obscurecidos e confusos, dela, contudo, resta o suficiente para que cada pessoa seja considerada responsável pelos seus atos. De acordo com Romanos 2, versículos 14 e 16, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Assim agindo, os gentios mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração, dando testemunho disso também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. O Apocalipse descreve vividamente essa cena ao dizer que o diabo, que enganava as nações, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Ali serão eles atormentados dia e noite para todo sempre. Depois João vê um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se encontrou lugar para eles. João prossegue dizendo que viu também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos, inclusive o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, 10 a 15. A soberania de Cristo. O juízo final, também conhecido como juízo do trono branco, assinalará definitivamente a soberania do Filho de Deus sobre todas as coisas. Nessa ocasião se cumprirá 1 Coríntios 15, 24 a 26, onde o apóstolo Paulo afirma que então virá o fim, quando o Filho tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo poder. Pois convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. A igreja será assistente nesse julgamento.
A igreja não será alvo desse julgamento, como alguns teólogos interpretam. O privilégio do cristão é que, para ele, já não há nenhuma condenação. Romanos 8:1. O apóstolo Paulo censura os coríntios por levarem suas causas aos tribunais públicos e pergunta: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. 1 Coríntios 6, 2-3. Jesus convocará todos à sua presença. O próprio Jesus disse que virá a hora em que todos os que estiverem nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Em obediência ao comando do Filho de Deus, o mar, a morte e o Hades entregarão os mortos que neles houver, grandes e pequenos, ou seja, de todas as classes sociais, religiosas, políticas, etc., e eles serão julgados segundo as suas obras. João 5:28, Apocalipse 20, versículo 13. Deus executará juízo sobre a terra. A conhecida profecia de Pedro terá cumprimento nessa ocasião e não antes. Diz o apóstolo que os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. 2 Pedro 3, versículos 7-13. Os livros serão abertos. Pelo fato de a Bíblia se referir a livros no plural, muitos estudiosos das Escrituras acreditam que tais livros poderiam ser o livro da consciência. O apóstolo Paulo salienta o valor da consciência quando afirma que as exigências da lei estão gravadas no coração dos gentios, e disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. E mais adiante Paulo fala de si mesmo: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Romanos 2:15, capítulo 9, versículo 1. O livro da natureza, quando a palavra de Deus afirma que os homens serão inexcusáveis diante de Deus, ela menciona as obras da criação. Quem não fica deslumbrado ao contemplar as maravilhas do universo? Algumas dessas maravilhas de Deus estão bem à nossa volta, como diz o patriarca Jó. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Jó 12, 7-9. A isso acrescenta o apóstolo Paulo que os atributos invisíveis de Deus, como o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de modo que as pessoas são indesculpáveis. Romanos 1, versículo 20. Concluímos esta sessão com o conhecido cântico davídico acerca da criação, no qual afirma o poeta que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, e uma noite o revela a outra noite. Sem discursos nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Salmos 19, 1-5. O livro da lei. Diz a Bíblia que todo aquele que pecar sem a lei também a perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado.
Portanto, conclui o apóstolo Paulo, ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Romanos 2, versículo 12 e capítulo 3, versículo 20. O livro do Evangelho, Jesus diz que quem o rejeita e não recebe as suas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que ele tem proferido, essa há de julgá-lo no último dia. João capítulo 12, versículo 48. O livro da memória. Na história do rico e Lázaro, contada por Jesus, Abraão lembra ao que está em tormento que este havia recebido seus bens em sua vida, ao passo que Lázaro somente males. A palavra de Abraão, filho, lembre-se, mostra que o pecador, diante do trono branco, terá clara consciência de suas obras más, pelas quais será ele condenado. Lucas 16, 25. O livro dos Atos Humanos. João viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono, e livros foram abertos. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. Apocalipse 20, versículo 12. O livro da vida. São muitas as passagens das Escrituras que falam do livro da vida. Davi, clamando pela misericórdia de Deus e pedindo vingança contra os seus inimigos, roga que estes sejam tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Salmos 69, versículo 28. Daniel, falando do futuro tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então, afirma que se levantará Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Israel, e todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto. Daniel 12, versículo 1. Jesus, ao ouvir o relatório otimista dos 70 discípulos por ele enviados, disse-lhes que não se alegrassem apenas pelo fato de os espíritos malignos se submeterem a eles, mas porque o nome dos discípulos estava escrito nos céus. Lucas 10, versículo 20. Finalmente, Paulo escreve aos Filipenses exortando um seu leal companheiro de jugo a que ajudem a Evódia e a Sintique, que lutaram ao lado do apóstolo juntamente com Clemente e outros cooperadores, concluindo, os seus nomes estão no livro da vida. Filipenses 4, versículo 3. A presença do livro da vida em um tribunal que não tem outra finalidade senão condenar, servirá para provar que os nomes dos perdidos estão riscados dele. Percebe-se numa leitura cuidadosa da Bíblia que cada pessoa que nasce neste mundo tem o seu nome escrito nesse livro. Porém, à medida que a pessoa chega à idade da razão e escolhe conscientemente ou afastar-se de Deus ou aproximar-se dele, o seu nome é riscado desse livro ou mantido nele. Muitas pessoas, por viverem uma vida supostamente cristã e até mesmo realizarem milagres e profetizarem no nome do Senhor, ficarão chocadas ao perceber que os seus nomes já não estão escritos nos céus, como Jesus advertiu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, versículos 22 a 23. O perfeito estado eterno. O céu não é apenas um estado de eterna bem-aventurança. Ele é também um lugar, a morada dos justos, no seu estado eterno de glorificação. A palavra lugar, como referência ao céu, foi usada por Jesus quando disse em João 14:2: Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. A Bíblia declara que Deus habita no terceiro céu, lugar onde esteve Paulo em estado de arrebatamento. Geralmente se crê que o primeiro e segundo céu sejam o céu atmosférico e o galáctico, respectivamente, e que o terceiro é o lugar da habitação divina.
Não devemos, entretanto, pensar em distância, em termos de espaço físico, como se o futuro lar dos remidos estivesse além do sol ou das estrelas, como em geral se canta nas igrejas e como creem alguns povos muçulmanos que usam a expressão atrás do sol quando se referem à morte. A Bíblia diz apenas que esse lar-estado fica além do véu. O crente transpõe esse véu e entra no gozo do seu Senhor, na habitação eterna dos remidos de todas as idades. Para o crente, o véu que faz a separação entre o presente estado e o estado eterno é a morte física ou a transformação em vida por ocasião do arrebatamento. O conceito cristão de morte inclui a morte física. Esta, como separação da alma e do corpo, é considerada o último acontecimento na vida terrena do indivíduo. A Bíblia ensina que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso a enfrentar o juízo. Hebreus 9, versículo 27. A Bíblia menciona 2 outros tipos de morte. O primeiro deles é a morte espiritual, como separação de Deus, conforme Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O segundo tipo de morte é a morte eterna, ou segunda morte, que vem a ser a separação final e irrevogável da presença de Deus, de forma a não haver mais possibilidades de vivificação. A Bíblia é clara, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8. O salário do pecado. A morte, tanto física como espiritual, é recompensa do pecado. Em certo sentido, Adão morreu duplamente no dia em que pecou, tendo sido de imediato separado de Deus por causa do pecado, e mais adiante, aos 912 anos de idade, separado do corpo através da morte física. Tudo isso no mesmo dia, considerando que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Veja estas passagens: Gênesis 2:17, Ezequiel 18:20, Romanos 6:23, Salmos 94 e 2 Pedro 3:8. Cristo aboliu a pena da morte. Esta abolição, na sua suficiência, é de caráter universal, pois é ela capaz de salvar a todos. Porém, é restrita na sua eficiência, pois opera somente para quem está em Cristo. João 3:36, Romanos 8:1. A abolição da penalidade da morte é, por sua vez, condicional e gradual. Condicional porque depende da nossa fé em Cristo. Gradual porque esperamos ansiosamente o dia em que todo rastro de morte será removido do universo criado por Deus. 1 Coríntios 13:10, 2 Coríntios 5:1-5. Para o cristão, a morte física está agora transfigurada em simples partida desta vida para outra. 2 Coríntios 5:8. A imortalidade do homem. A vida humana jamais cessa. Eclesiastes 3:21. A sepultura é apenas o túmulo pelo qual se passa para chegar à vida eterna ou à morte eterna. Além da intuição fundamental possuída pelos homens de que são imortais, existem argumentos que apoiam a imortalidade. O argumento psicológico: o espírito é a essência imaterial, indivisível e, portanto, indestrutível. Argumento teleológico: o espírito humano não completa nem pode completar a sua finalidade neste mundo, precisando, portanto, de outro mundo e de existência continuada para alcançar plena realização ou felicidade. Argumento moral: o homem neste mundo nem sempre recebe justiça, daí ser a aniquilação inaceitável, pois não permite graus de castigo correspondentes a diferentes graus de culpabilidade, nem diferentes tipos de galardão aos salvos pelo trabalho que realizam no reino de Deus. A bem-aventurança dos salvos. Mesmo não sendo possível conhecer neste mundo a natureza da plena bem-aventurança futura,
A Bíblia dá diversas amostras do que será o gozo preparado por Deus para os seus filhos. O céu é um lugar onde não entrará nem pecado nem injustiça. No período milenial em que a igreja reinará com Cristo aqui na terra, certamente os salvos terão acesso à presença do Pai nos céus. Depois, após o juízo do trono branco, quando já não haverá nenhuma pessoa vivendo neste planeta em corpo mortal, Deus criará novos céus e nova terra. Então descerá dos céus, da parte de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. João ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, versículos 1 a 4. Na nova Jerusalém se gozará a posse de todo o bem positivo. João não viu templo algum na nova Jerusalém, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Também não há nessa cidade nem sol nem lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22, versículos 23 a 27. Abro aspas. O céu será, desta maneira, a resposta perfeita a todo o desejo santo. Para os cansados, o descanso eterno. Para os tristes, o lugar onde Deus enxugará toda lágrima. Para os que sofrem, o lugar em que não haverá dor. Para os erros e as faltas de um serviço sincero, ainda que imperfeito, o trono de Deus estará ali e seus servos o servirão. Toda obra feita em sua presença e sob a aprovação do seu sorriso. Para os que estão perplexos e confusos por incertezas e desenganos da vida, promete-se que não haverá ali mais noite, porque Deus lhes dá luz e reinarão com ele para sempre. Fecho aspas. Orton Villey, Introdução à Teologia Cristã, Igreja do Nazareno do Brasil, Campinas, sem data, página 291. O céu é um lugar de comunhão perfeita uns com os outros. Passagens como Hebreus 12, 22 e 23 e Mateus 8, 11 afirmam que será inviolável a personalidade de cada remido. Os instintos sociais que nos caracterizam aqui não serão removidos, mas intensificados. Reconheceremos uns aos outros e nos misturaremos com os que, como nós, foram lavados no sangue do Cordeiro e amaram a Deus acima de todas as coisas. 1 Coríntios 13, 12 nos garante que no céu conheceremos de um modo perfeito, assim como Deus nos conhece. O céu é a casa do Pai e a nova Jerusalém. O autor da carta aos Hebreus 11, 10 afirma que os santos do Antigo Testamento esperavam pela fé a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. João apóstolo descreve outra característica da cidade santa. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Apocalipse 21, 11. O jaspe é mencionado 3 vezes em Apocalipse 21. Primeiramente, a luz da cidade é comparada a ele, versículo 11. Depois, no versículo 18, ele está presente no muro, que representa a segurança. Finalmente, no versículo 19, como o primeiro fundamento do muro. O jaspe é pedra preciosíssima e, como ondas, reflete várias cores, indicando perfeita harmonia entre a excelência de Cristo e suas virtudes gloriosas.
As outras pedras que adornam os fundamentos do muro são safira, azul, calcedônia, castanho claro, esmeralda, verde, a cor do arco celeste que João viu ao redor do trono de Deus, Apocalipse 4:3, sardônica, azulado, sárdio, cor de carne, crisólito, áureo, berilo, verde mar, topázio, amarelo dourado, crisópraso, verde mesclado de amarelo ou verde dourado, jacinto, violeta e ametista, púrpura. É interessante observar que as cores das 12 pedras correspondem às 7 cores do arco-íris, que são vermelho, azul e amarelo, as chamadas cores primárias, laranja, verde, anilado e violeta, as cores derivadas. Como na Escritura o número 7 indica perfeição e o número 12 simboliza governo, temos no conjunto dessas cores um aspecto do perfeito governo de Deus e de Cristo. A Nova Jerusalém é a pátria celestial. Diz a Bíblia que os heróis da fé do Antigo Testamento não alcançaram as promessas, mas viram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se tivessem pensado naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Hebreus 11, versículos 13 e 16. A Nova Jerusalém é o nosso lar. Florence Kingsley, missionária na África, dizia sempre que, ao morrer, queria que Suzy, o pequeno menino de cor que tanto a serviu na África e que estava com o Senhor, lhe abrisse a porta do céu quando ela lá chegasse. Ela partiu para a eternidade no hospital em Canton, Ohio, vítima de terrível câncer. A enfermeira tomou-lhe o pulso e disse que ela havia partido. Então o pastor se inclinou e disse ao marido dela: "Irmão Kingsley, não a deixe partir sem um testemunho." O marido se inclinou e cochichou ao ouvido daquele corpo sem vida: "Florence, Florence, Florence." De repente ela moveu os olhos, soergueu-se sobre o braço direito e olhou para cima. Não viu seu marido, não viu seu pastor, não viu a enfermeira, mas com lábios fracos ela disse estas palavras: "Suzy, abre a porta. Cheguei em casa. Graças a Deus, estou em casa." Deus finalmente habitará com os glorificados. O já citado texto de Apocalipse 21:3 afirma que agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. O agora é enfático. É como se Deus finalmente obtivesse o que tanto almejava. Agora que nova terra e novos céus estão criados, Deus pode habitar com os homens, ser o Deus deles, enxugar de seus olhos toda a lágrima. Agora que a antiga ordem já passou, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Aleluia! Essa passagem de Apocalipse cumpre a promessa de Deus feita por meio de Isaías. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. Capítulo 66, versículo 22. Em se tratando da Nova Jerusalém, não devemos nos esquecer que outros santos, além da igreja, habitarão nela. Os santos do Antigo Testamento anteviram pela fé essa cidade e a desejaram. A Bíblia diz que Abraão esperava uma cidade assim, Hebreus 11:10. O apóstolo Paulo, ao fazer um contraste entre a Jerusalém terrena e a celestial, em Gálatas 4, dizendo daquela que é escrava com seus filhos, confirma a promessa de uma cidade melhor, a morada dos remidos. Afirma ele: mas a Jerusalém de cima, que é a mãe de todos nós, é livre. Gálatas 4:26. O autor da carta aos Hebreus faz referência aos santos do Antigo Testamento com estas palavras: mas vocês chegaram ao Monte Sião, à Jerusalém celestial, à cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus.
Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Capítulo 12, versículos 22 a 24. Estas palavras dão a entender que na Nova Jerusalém habitarão a igreja, os santos do Antigo Testamento e os anjos. Diz a Bíblia que a nossa cidade, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Entre os santos do passado que morarão na cidade celestial estarão muitos não-judeus, como Enoque e Jó, e muitos judeus, como Abraão. Concluindo este estudo, devo salientar que a igreja, a partir do momento em que entrar no seu estado eterno e estiver casada com Jesus, ela ocupará o seu lugar de honra ao lado do esposo e nunca mais será removida dele. Ao findar-se o juízo do trono branco, Deus criará novos céus e nova terra, e a nova Jerusalém descerá dos céus. Mas tanto durante o milênio como depois dele, a igreja não estará circunscrita à terra ou às dimensões da cidade celestial, pois terá todo o universo infinito para explorar e conhecer. Essa gloriosa cidade, com suas imensas dimensões de 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura, ficará nos ares como um resplandecente satélite a jorrar a sua luz à terra. O caro ouvinte possui esta bem-aventurada esperança? Se não a possui, faça agora mesmo a entrega total de sua vida a Deus, recebendo Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida. Para maiores informações acerca do futuro predito nas Escrituras Sagradas, recomendo ao ouvinte os meus livros que tratam do tema profético, especialmente o Manual da Profecia Bíblica e o Israel Gog e o Anticristo, editados pela CPAD. Que Deus abençoe a todos.